A melhor coisa que nós podemos fazer é adorar a Deus, comer quando a gente está com fome, né? Quando a gente está com fome, tudo é bom. Eu lembro quando eu era menino, minha mãe, às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar pão, e nós éramos 7, e ela fazia farinha ela fazia café bem doce, e colocava farinha dentro, e dava para a gente comer. E aquele era o nosso café da manhã, era tão bom, né? Por isso que hoje eu só tomo café amargo. Porque eu lembro aquilo ficou na minha cabeça, aquele doce eu acho que ele estava melhor lá, que eu coloquei ele já na posição certa, não? O doce o açúcar no café demais, para dar a sustância, como dizia ela, né? Os meninos tudo cheio de lombriga, a gente tudo cheio de verme, mas era o que tinham. E a gente comia com fome, e a melhor coisa que tem é comer com fome. Amém? Amém. Ainda bem, porque a irmã Juliana foi usada ali agora, e eu falei, ai Senhor, mas só nós, essa mensagem só para nós, como sempre, né? Mas não é só nós estamos aqui porque Jesus quer que nós estejamos unidos, e é para nós. Amém? A mensagem nunca é para uma pessoa ou para uma determinadas pessoas, a mensagem é para nós todos. Amém? E se Deus deu a mensagem é porque Ele quer nos abençoar. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, como ministro da Tua palavra, me coloca em Tua presença, Senhor, entregando o meu espírito em Tuas mãos, pedindo neste momento que Tu venha ungir o meu espírito, ungir as minhas palavras, ungir, Senhor, este lugar e cada coração que aqui está, para que essa semente de vida, essa semente que Tu enviaste para cada coração, venha iluminar, Senhor, venha abrir o entendimento, venha tirar o homem da ignorância, Senhor, venha tirar o homem da surdez, da cegueira, mas que venha iluminar, Deus, pelo poder da Tua palavra. Eu te peço neste momento que Tu venha abençoar esta palavra, Deus, em nome de Jesus. E aonde houver um demônio preparando para roubar esta palavra, onde houver um demônio neste momento preparando para confundir as mentes, Senhor, que ele seja exterminado agora pelo poder do Teu Espírito e pelo poder da Tua presença. Que desapareça eu neste momento, Espírito de Deus, e que o Espírito de Jesus venha falar neste lugar pelo poder da Sua graça, pelo poder da Sua glória, em nome de Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então, antes de eu começar, eu queria falar sobre algo. Mais uma vez, como sempre, eu estou sempre no trabalho, né? Não tenho tempo para nada, então é no trabalho que Jeová me ensina. E é lá mesmo. Quando você dá lugar, Jeová te ensina no trabalho, onde você estiver, né? Tem cristão que fala assim, Deus só fala comigo quando eu estou na igreja. Deus fala com você aonde você estiver. Se você estiver sondando, se você estiver meditando e buscando sentir a presença dele, ele vai falar e vai te direcionar e vai dizer para você exatamente o que ele quer. Porque Deus é Deus, Deus não é limitado, né? Deus é livre, Ele não é limitado. Então, antes eu queria falar sobre algo. O mundo que nós vivemos, o status desse mundo que nós vivemos é um mundo que oferece para a gente várias opções. Você vê na TV, quando você assiste a TV, ali tem um mundo mostrando para você, um mundo de beleza, uma estética de beleza, né? Hoje em dia o mundo mostra que você tem que ser magra, tem que ter silicone, que você tem que ter um cachorro, você tem que ter um carro e um óculos escuro, então você já faz parte da alta sociedade. Ou você tem que participar de alguma coisa famosa para você ser parte de tal sociedade. O mundo mostra para você um status, não é? O mundo nunca vai dizer para você que uma vida normal, uma vida de quem acorda pela manhã e vai trabalhar, uma vida de quem rala, né, como diz no Brasil, é a vida normal. O mundo vai dizer para você que a verdade é o mundo das patricinhas, o mundo dos ricaços, é o mundo dos que têm. O mundo nunca vai mostrar para você a verdade, porque no mundo não há verdade. Jesus disse que no mundo jaz da mentira, nas trevas, e Satanás é quem reina neste reino da terra. É verdade. Amém? Porque a Bíblia diz, Jesus estava ali sendo tentado e Satanás mostrou os reinos do mundo para ele, mostrou a glória do mundo, amém? E mostrou para ele que pertencia a ele. E disse, Jesus, se tu se dobrar diante de mim um segundo, eu te dou toda essa glória. Então tudo que o mundo mostra para nós, tudo que o mundo mostra para a nossa vida, são status. Quem não gostaria de estar bem casado? Quem não gostaria de ter filhos lindos, né? Quem não gostaria de ter um carro, uma família? Quem não gostaria de ter dinheiro, milhões, viajar? Tudo que o mundo mostra para você que esse é o status. Quem não gosta de comer em restaurante bom, não é? Quem é que não gosta de ter uma vida centrada,
Uma vida como nas novelas. Uma vida com filhos perfeitos, né? Com esposos perfeitos. No filme com romance perfeito. No filme com a casa perfeita, com o cachorro perfeito. Tudo é perfeito no mundo da TV. Tudo é perfeito em Hollywood. Até a luz se apagar, né? Quando a maquiagem sai, quando o show acaba, aí a vida normal vem à tona. Aí você vê que a vida não é, na verdade, aquilo. Só que nós, baixa esse som só um pouquinho, meu amado. Nós, seres humanos, nós estamos condicionados. Condicionados a quê? Nós fomos condicionados de cedo, desde a nossa infância, amém? Desde quando nós nos entendemos como gente, nós somos condicionados a um patamar de vida. Você e eu fomos condicionados a uma visão do mundo. Pode vir para cá, meu amado. Deixa eu rodando e vir para cá. Amém? Fomos condicionados. Então muitas vezes a nossa frustração é, eu estou introduzindo para vocês, por que eu não tenho isso? Por que eu não visto isso? Por que eu não como isso? Muitas vezes a nossa frustração é porque a minha casa não é igual à casa que eu vi na TV, ou porque a minha casa não é igual à casa do vizinho. Muitas mães dizem assim, porque meus filhos não são perfeitos como os filhos de fulano? Porque meus filhos não vão para a escola como os filhos de cicrano? Não é verdade? O mundo apresenta para nós um patamar. O que significa um patamar? Uma visão. O casal perfeito. Você já viu o casal perfeito? No filme tudo é perfeito. O filme consegue transformar o imperfeito em perfeito. O filme consegue fazer tudo. E é uma forma de manipulação, onde as pessoas trocam a sua realidade pela realidade do filme, pela realidade da TV, pela realidade do comercial. As moças trocam a realidade de se acharem bonitas como são, para se tornarem magricelas bulêmicas, né? Bulímicas. Elas olham para aquele cartaz que está na rua com aquela modelo linda, olham para o seu corpo e se odeiam, mas esse é o patamar que o mundo mostra. O mundo diz para você e para mim, varão, que nós temos que ter músculo, um tanquinho, amém? É verdade. E muitos homens, se eles não conseguem isso, eles se sentem infelizes. E muitas pessoas, quando elas não conseguem o patamar de vida que é apresentado para elas na sociedade, elas se sentem infelizes, não realizadas. Se você não conseguir tal diploma, você não faz parte de tal sociedade. Se você não conseguir tal patamar, você existe, mas a sua vida não é real como a minha. Se você não conseguir chegar em tal lugar, então a sua vida não é válida. É assim que o mundo é cruel. O mundo diz para você que existe patamares, existe, né, diferenças de sociedades. O mundo é que faz a separação entre o pobre e o rico. É o mundo que faz separação entre quem é preto e quem é branco. Mas no mundo de Cristo somos todos iguais. Amém. No mundo de Cristo, Ele nos vê da mesma forma. Amém. Não tem rico, não tem pobre, não tem melhor, não tem doutor e não tem médico. Todos precisam de Jesus. E se todos morrerem, vão todos para o mesmo lugar. Ninguém escapa. Amém? Amém, Jesus. Antes de eu começar, eu só quero... Vamos ler, abre a tua Bíblia aí. Em 1 Samuel, capítulo 1. Agora o manto vai ser forte. Porque Deus, quando Ele quer mostrar algo para nós, Ele sempre mostra. Eu nunca vi ninguém pregar do jeito que eu vou pregar hoje. Nunca vi ninguém ter uma visão do jeito que Deus me deu. Amém. Nunca vi ninguém pegar a história e Deus mostrar de uma outra maneira. Glória Amém? a Jesus. Amém. Vamos ler então 1 Samuel capítulo 1. Diz o seguinte: E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucaná, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de um era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Amém. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli.
E sucedeu que no dia em que Eucaná sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela não era frutífera, ela não podia produzir filhos. Amém? Amém, Jesus. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém? Amém. Só que eu vou parar aqui, porque vai ser uma leitura grande. Então eu entendo o seguinte: no tempo de Ana e Penina, se a mulher não fosse frutífera, ela era considerada amaldiçoada. Então o status daquela época para a mulher era ter filhos. A mulher não tinha um valor como tem hoje, mas ela era reprodutora porque obedecia a ordem do Senhor: crescei e multiplicai-vos. O homem, ele poderia ter quantas mulheres? Amém? Desde que ele cumprisse com as suas obrigações. Não é porque Deus era a favor da libertinagem, mas sim porque Deus queria que houvesse multiplicação rápido, para que a terra fosse cheia. Amém? Então, essa mulher, Ana, tinha a mulher do esposo, que tinha filhos e ela não tinha. Imagine uma coisa, diante da sociedade judaica, essa mulher humilhada. Diante da sociedade judaica, pela lógica, essa mulher era posta de lado, porque ela não era frutífera. Então ela era amaldiçoada. Alguma coisa aconteceu para ela ter sido amaldiçoada. Amém? Alguma coisa aconteceu para ela ter sido amaldiçoada. Vamos continuar? E assim fazia ele, no versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucaná, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucaná conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou voltar numa parte dessa história que eu nunca ouvi falar. Então nós vemos aí Ana, uma mulher de oração. Amém? Uma mulher persistente, é assim que eu já vi as pregações. Uma mulher que não desistiu dos seus sonhos, do seu objetivo. Ela colocou diante de Deus. Amém? A Bíblia está falando aí que Ana era uma mulher infrutífera, uma mulher religiosa. Amém? Amém? Só que eu vejo outro lado de Ana, outro lado, que é muito fácil você
e como Penina irritava ela. A irritação de Ana era feita por causa do sucesso de Penina. A irritação de Ana era feita porque Penina era bem sucedida diante do marido. Em nenhum momento está dizendo aí que Penina, amém? Em nenhum momento está dizendo que Penina afrontava ela mostrando os filhos. Em nenhum momento está dizendo aí que Penina afrontava ela passando com os filhos e rindo e zombando dela. Não. Mas Ana, dentro do seu coração, escolheu ser amarga. Ana, dentro do seu coração, pela sua falta de sucesso e pela sua falta de produção de filhos, ela escolheu a ser uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, uma pessoa que considerou a sua competidora como inimiga, só porque ela tinha filho e ela não tinha. Mas essa parte ninguém fala. A Bíblia fala que Ana era religiosa. Amém? Se Ana era religiosa, eu penso o seguinte: Ana não estava longe, Ana não estava imune de ser como você e eu. Ana não estava imune de olhar para a riqueza do mundo e se sentir miserável. Ana não estava imune a se sentir inferior porque alguém cresceu diante dela. Ana não estava imune a se sentir menos porque a sociedade judaica rejeitava ela e tinha ela como amaldiçoada. Ela era um ser humano, apesar de ser religiosa. Amém? Ana era um ser humano. Então, no versículo 20 diz assim: sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque diz ela: o tenho pedido ao Senhor. Agora é que o negócio aperta. Então, por trás daquela mulher religiosa, tinha uma mulher amargurada, tinha uma mulher contendeira. Por trás daquela mulher religiosa, tinha uma mulher insatisfeita com a vontade de Deus, porque foi Deus que encerrou a madre dela. Por trás daquela mulher, tinha uma mulher escura. Por trás da religiosa, por trás daquela mulher, tinha uma mulher insatisfeita com Deus. E supostamente, ela criava para si inimigos. Você já viu aquelas pessoas que você sobe, você enriquece? Vocês lá no Brasil já viram isso? Você ganha um trabalho melhor. E tem pessoas, ali no caso dela, ela era esposa, segunda esposa. Elas vivem contigo, mas elas te odeiam pelo teu sucesso. Elas te odeiam porque você conseguiu um trabalho melhor do que elas, mas elas se sentem inferiores. E Ana estava nessa situação. Ela era inferior, simplesmente pelo fato dela ser infrutífera. Amém? E essa noite, Deus quer que você faça uma viagem dentro do seu coração. Essa noite, Deus quer que você olhe dentro do teu espírito. Porque muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Ana. Nós criamos inimigos invisíveis dentro de nós, sem perceber. Justamente porque nós não alcançamos o patamar que o mundo mostra para nós que é. Logo nós condenamos aqueles que são mais bem-sucedidos. É muito fácil a gente condenar aqueles que são muito mais, que estão lá na frente. Amém? Mas foi Deus que quis assim. Amém? O nome Ana, na Bíblia, significa graça. O nome Penina, já que os nomes têm significado, eu fui pesquisar. Significa prosperidade. Então, a que estava na graça, Ana, não estava satisfeita com o seu destino. Amém? Pela prosperidade de Penina. Porque Penina era próspera. Isso causou nela amargura. Então o marido dela diz: por que o marido dela ia perguntar para ela o que tu tens? Se ele já sabia do sofrimento dela. Por que ele ia perguntar para ela por que estás amargurada? Se ele já sabia que ela era infrutífera, da vergonha dela. Significa então que ela cultuava no seu coração inimizade. Ana cultuava, o lado negro de Ana era cultuar a inimizade, intriga contra a sua chamada rival. Mas a rivalidade não era feita por Penina. A rivalidade era feita pela sua própria miséria. Porque Ana não era frutífera. Amém? Então já vi pregadores assim: Ana era uma mulher de oração. Glória a Deus, aleluia. Ana era uma mulher persistente. Glória a Deus, aleluia.
Ana orou e Deus ouviu. Glória a Deus e aleluia. Mas ela era ser humano e não estava livre de ser como eu e você. Não estava livre de ter inveja. Ana tinha inveja. A raiva de Ana é porque Penina tinha filho e ela não tinha. E no mundo atual as pessoas elas matam, elas criam intriga justamente pelo sucesso dos outros. Elas se tornam inimigas por causa do sucesso daqueles que Deus escolheu dar sucesso. E se Deus não quis que tu tivesse sucesso, que eu tivesse sucesso, por que vamos alimentar o nosso coração então de intriga? Por que nós vamos então achar que fulano é nosso inimigo só porque é melhor, é mais bem sucedido, em alguma forma, tem mais talento? Ana era ser humano como você e eu, religiosa. Só que com um detalhe, Ana não tinha o Espírito Santo para dizer para ela, para iluminar dentro dela o que ela estava sentindo. Ana estava tão concentrada no seu ego, no seu eu, na sua dor, na sua vergonha, na sua incapacidade de não ter filho, que Ana não conseguia ver que Penina não era inimiga dela. E muitos de nós às vezes não conseguimos ver que fulano, que ciclano não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é a nossa incapacidade de aceitar o que Deus determinou na nossa vida no momento. Porque lá na frente Deus deu filho para Ana. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Mas sabe por que Deus não deu filho antes para Ana? Porque Ana estava pedindo algo para afrontar Penina. E quando o cristão pedir algo a Deus para afrontar alguém, ele nunca vai receber. Mas no momento que Ana entregou e disse para Deus que se ele desse um filho para ela, que se ele desse a ela um filho, o filho era dele. Aí Deus deu. Sabe por quê? Porque tudo que você pedir, tudo que eu pedir, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. Glória Amém? a Deus. Aleluia, Jesus. Tudo que nós pedimos, a Bíblia diz o seguinte: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. É verdade. Nós não recebemos muitas coisas porque nós pedimos mal, porque nós pedimos para mostrar status. Assim como Ana pediu um filho a Deus, ela queria um filho, se amargurou, se entristeceu, ao ponto do marido se irritar com ela e perguntar: o que é, mulher? Por que não come? Porque não tem status. Pelo simples fato de não ter status. E pelo simples fato de você e eu não termos status, muitas vezes nós corremos o risco de criarmos inimigo. Mas a pessoa não é teu inimigo, nunca foi. Come contigo, vive contigo. Amém? Amém? Mas nunca foi. Ninguém. Nós criamos inimigos porque nós vemos a nossa incapacidade. Nós julgamos muitas vezes porque não conhecemos. Amém? Porque não aceitamos a vontade de Deus no momento. Deus não disse que ela ia ficar estéril para sempre. Mas Deus estava mostrando para ela que o que prevalecia era a vontade dele, não a dela. Amém. O que era mais importante era a vontade dele e não a dela. Amém? E assim na nossa vida. Deus diz: o que é mais importante é a minha vontade, não a sua. E Deus me disse: o que é mais importante é a minha vontade e não a sua. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, para você não dizer assim, irmã, esse irmão está inventando história, abre a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Eu vou provar que Ana era uma mulher amargurada pela sua própria vontade. Não era Penina que era inimiga dela. Penina não afrontava. Muitas pessoas, quando você compra um carro, uma casa, e você passa diante delas, quando você compra algo que espelha e você passa diante delas, a primeira inveja que vem é: metido, ou roubou, ou se drogou, ou está se prostituindo. É verdade. Isso chama-se inveja por incapacidade própria. Isso chama-se inveja por falta de objetivo. Amém?
Isso chama-se inveja. Enquanto pessoas assim viverem assim, elas vão permanecer assim, até que serem curadas da sua miséria. Mas Penina era uma cristã, vamos colocar assim entre aspas, ela era uma religiosa. E quantos cristãos hoje em dia estão vivendo diante do Senhor por inveja? Quantas Peninas, quantas Anas nós temos por aí? Quantas Anas estão pedindo a Deus status na casa de Deus? Quantas Anas estão pedindo a Deus púlpito na casa de Deus? Quantas Anas igrejas por aí estão pedindo a Deus para se aparecerem? Não é simplesmente para fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a vontade de Deus. É para fazer a sua vontade. E mostrarem que podem. Se tu pode, eu também posso. Se tu pode passar diante de mim com um carro, eu também posso. Se tu pode cantar, eu também posso, irmão. Se tu pode pregar, eu também posso. Há uma diferença. Quando Ana pediu um filho a Deus e disse que era para ele, Deus deu. Não era para ela desfilar e dizer, olha aqui, olha, tá vendo? Os últimos serão os primeiros. Ainda tem gente que diz assim, né? Os últimos serão os primeiros, é verdade? Não são, não. Só são os últimos, só serão os primeiros, sabe quando? Quando estão diante da vontade de Deus, e dentro da vontade dele. Passou daí, vai ser o último, sempre. Até mudar a atitude interior. Até entregar aquilo que é de Deus e dizer, Senhor, é para tu. É para te adorar, para te glorificar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, Senhor. Então eu nunca vi ninguém falar de Ana. Eu vi falar de Ana como uma mulher perseverante. E foi isso que o Senhor me mostrou aquele dia, varão. O que é melhor? O que é melhor? Uma Ana que Deus vê a sua miséria e que Jesus tem compaixão dela, ou uma Ana que vai morrer na religiosidade e vai para o inferno? É melhor uma Ana que Jesus olharia e dizia, tenho misericórdia de ti, do que uma Ana que Jesus ia condenar pela maldade do seu coração. Vamos ver? Leia para mim, vamos ler, versículo 1. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Diz assim: E vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então Raquel viu que Léia dava filhos. Outro caso. Então você vê o seguinte, que era questão de status. E muitos cristãos estão dizendo para Deus, Senhor, tu me dá isso ou eu morro, porque eu já estou sendo envergonhado por demais. Senhor, tu me dá isso ou aquilo, então eu morro. Porque os meus inimigos, supostamente, que não existem, só existem dentro deles mesmos, pelo seu egoísmo, pela sua vontade, criaram inimigos. E acham que Deus vai lutar contra inimigo imaginário. Deus não luta contra inimigo imaginário de ninguém. Quem tem para dizer para o teu inimigo imaginário, sai da minha vida, é você. É verdade. Hã? Tem gente que é tão invejosa, fala mal de você por aí, ó, escambala a tua vida, e tu nem sabe. Minha mãe tinha um ditado, ela dizia assim, olha gente, tem gente que come o teu prato e cospe na tua cara, e você não sabe. Sabe por quê? Porque você não tem a mesma mentalidade de ficar criando inimigos e amigos imaginários. Ou é real ou não é. Eu não vou me botar aposto para lutar contra o vento. Não. Amém? A Bíblia me fala que eu só tenho um inimigo, que é o diabo. E esse eu não vejo, mas eu sei as artimanhas dele pela palavra de Deus. Agora eu vou sair por aí brigando com A, B, C e D sem saber? Não. Amém? Então, essa mulher aí, Raquel, estava à beira do abismo, pedindo, pelo amor de Deus, se tu não me der filhos, eu morro. Eu não aguento mais ser envergonhado. E tem cristão dizendo, Senhor, se tu não me dá minha bênção, se tu não me tirar do vale da vergonha, da humilhação, eu vou morrer aqui, Jesus. E Jesus está olhando para essa pessoa e dizendo assim, não te dou. Porque tu quer, não é para me glorificar, mas é para se exaltar e se auto-glorificar. E não vai receber. Não é assim? Senhor, por demais eu tenho sido envergonhada.
Por demais eu tenho sido envergonhado. Muitas Raquéis e muitas Raquels por aí, pedindo, pelo amor de Deus, jejuando, buscando. Olha, eu conheço gente que paga preço. Eu não quero ditar nomes, mas alguém disse para mim uma vez, na minha caminhada, disse assim, olha, se tu não jejuar 7 dias, com 7 noites, trancado em tal lugar, Deus não te dá uma palavra, Deus não fala contigo e não fala com o povo. Eu falei, poxa gente, é manto então, vou morrer. Amém? Sabe por quê? Não adianta se cavar buraco, se cavar cisterna, não adianta cavar ouro e prata. Não adianta buscar diante de Deus, se você quer para a tua glória, se não for para a glória dele. Eu não faço nada, eu só fico aberto. Eu digo, Jesus, cadê? Onde está? Dá-me a tua inspiração, não para mim, para o teu povo. Eu não sei o que eles precisam, tu sabe. Amém? Não inspira em mim nada de mim, não. Mas inspira algo em mim que tu quer mostrar ao teu povo o que eles precisam saber. Amém? E Deus dá. Ana. E eu falei, mas eu já ouvi tanto essa Ana, eu vou falar para o povo de novo que Ana era fiel. Não. Eu vou te mostrar o outro lado da Ana. A Ana é ser humano. Nós temos uma mania de superoizar ou dar uma de super santo para certas caracteres, como é que fala em português? Personagens da Bíblia. Sem pensar que eles eram seres humanos podres como você e eu. Até Elias, a Bíblia diz que era um homem sujeito às fraquezas que você e eu tem. Amém? Ele orou e o fogo desceu do céu. Mas não deixou de ser homem. Por que que Ana ia deixar de ser Ana? A mulher frustrada, envergonhada, invejosa, irritada, amargurada. Por que que tu e eu, cristão, vamos deixar de ser? Somos super-cristão? Estamos imunes? Já estamos tão santos que não sentimos mais inveja, mais medo? Não sentimos o nosso fracasso porque não alcançamos o patamar que o mundo disse para nós que nós deveríamos estar? Ou o patamar que o mundo cristão disse que você deveria estar? O mundo cristão diz que você ou está bem abençoado com um carro, com um ministério cheio de gente, ou você, eu devo estar contigo. Peraí. Aí vamos, que nem Maria vai com as outras, começar a orar e jejuar, pedindo a Deus a nossa glória, direcionando a glória para nós, pagar preço, para receber glória para nós mesmos, em vez de querer glorificar o nome do Senhor. Sabe o que vai ficar? Exteriorou. Não vai dar nada. Nem caspa, que até caspa cai e pronto. Amém? E tem ministério por aí assim. Porque quer a glória. Pedindo pelo amor de Deus, como Raquel está pedindo aqui em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Então ela diz o seguinte. Então, no versículo 2. Se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? De acordo com a Bíblia, essa é a primeira vez que o homem se irrita com a mulher. Eu li isso aqui, eu falei, opa, isso aqui é manto. E falou muito grosso com ela. Se você entender a linguagem, falou grosso. E está registrado que ela estava tão frustrada, tão louca, tão cheia de ira contra a irmã, hein? Não está falando que era a fulana que foi adotada, não. A irmã, ela estava tão cheia de ódio contra a irmã que ela podia até matar a irmã para poder ter um filho. Agora me diga uma coisa. Quantos assassinos de cristão tem dentro da igreja? Quantos assassinos de irmãos tem dentro da igreja? Sem perceber que estão arrumando inimigos pela sua própria miséria interior. Miséria interior é tudo aquilo que você cultua no teu mundo, dentro de você, achando que fulano também está pensando o mesmo. Miséria interior é tudo aquilo que você acha que outros estão achando. E a pessoa está nem lembrando. Olha, já vi gente brigar comigo e dizer assim: é porque você disse, não sei nem quem tu é. Não sei nem que tu existe. E eu tô, e tu tá achando. Entendeu? Essa é a miséria dela. Achar que a irmã estava zombando. Minha irmã está zombando de mim porque eu não tenho filho. Minha irmã está zombando de mim. Aí a cabecinha começou a funcionar. E começou a guardar. Eu disse, um monte de quê? Mas peraí, tinha o Espírito Santo aí para falar para ela? Não.
viviam por obras. Justificativa por obras. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos iluminar e nos mostrar, como está mostrando hoje, o perigo de guardar entulho dentro de si. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque Ana e Raquel eram mulheres de Deus. Amém? Mas não deixaram de ser seres humanos. Não deixaram de ter inveja. Não deixaram de ter ódio da prosperidade daquela que podia diante do povo de Israel. E quantas vezes nós olhamos para o mundo, a Bíblia diz assim, por observar, a Bíblia diz no livro de Salmos, por observar a prosperidade do ímpio, meu pé quase vacilou. Quase saí dos caminhos de Deus, porque observei que o ímpio tinha mais do que eu. Quase. Os meus pés vacilaram, porque eu olhei que homens mais magros do que eu, nunca pensei em dizer isso em vídeo, se casaram e eu não. Ué! Vamos colocar assim, não é frustração não, peraí. É só onda. Amém? Então muitas vezes você diz assim, você vive miséria. Você cria inimigos imaginários. Se fulano pegar com mais poder do que eu, é meu inimigo. Se falar mais com poder de Deus do que comigo, do que eu, então é meu inimigo. Alguma coisa está errada. Não é não? Se eu pregar e o fogo cair, eu não vou ter um bando de inimigo? Se Jesus usar e o fogo cair do céu, olha meu amado, enquanto você não é nada, enquanto eu não sou nada, eu não sou nada. Mas na hora que Deus te exalta, te levanta, é logo que você se torna estrela. Teve gente que disse pra mim, sabe que aparecia num programa de TV, e disse assim, gente diz, olha, um famoso, inveja. E pessoas assim começam a achar na sua cabeça, já está se achando. Só porque apareceu na TV já se sentiu, irmão, né? O estrela da igreja, olha, já está falando até mais alto. Só que eu não pedi para estar lá, Deus me agraciou, e aí? Não foi eu que fui lá bater na porta e posso participar do programa, foi Deus que me levou e acabou. Mas as pessoas que não conseguem chegar lá, que caminham há anos, e olham para lá e dizem assim, eu queria estar lá, mas como é que esse irmão, que não sabe nem falar direito, está lá fazendo o quê, meu Deus? E eu olho para mim e digo assim, eu nem norueguês eu sei falar, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Orando em norueguês, que vergonha. Eu disse mesmo, a irmã falou, é só em norueguês. Aí uma coisa veio na minha cabeça e falou assim, vai, se eu estou te mandando, eu vou te capacitar. Aí a irmã me deu uma lista, porque quando o pessoal liga, né? Quando o pessoal liga, é uma lista de pedido de oração e não sei o que, tem que ler aquela letra bem. E a vergonha de errar no ar ao vivo? Aí quando eu não entendi, eu fechava o olho, começava a orar, levantava um bando de papel, glória a Jesus, abençoa todo mundo que está enfermo. E dava lugar e o Senhor usava. Daqui a pouco estava falando norueguês, ó. E o povo assistindo. Mas no meio dos que estão te assistindo e me assistindo, tem os invejosos. Olha lá, que acento é esse? Olha lá, não está nem sabendo orar direito. Olha lá, te distrai por sua miséria interior. Vocês não acreditam nisso, não? Isso chama-se miséria. Livre-se disso. Para que Deus traga vida. Vida para glorificar o nome dele, não o meu, não o teu. Amém. Você só se livra de miséria interior quando você entrega e diz, Senhor, o que eu estou te pedindo é para a tua glória. E ele vê verdadeiramente que é para a glória dele, porque ele vê o interior. Amém. Amém? Vamos ver como é? Como é verdade que eu estou dizendo? Abra a tua Bíblia então. 1 Samuel 18, versículo 9. Jeová está dando lugar mesmo, eu pensei que ia ser só um manto. 1 Samuel 18, versículo 9. Diz assim. Amém? Vamos começar
do versículo 8. Não, do versículo 7, para ficar melhor. Não, do versículo 5. Diz assim: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Amém? Então a gente vê aí o rei, na sua posição. Davi não é nada. Davi é um servo, e ele colocou ele ali, né, na guerra, e amém, mas eu sou o rei, então Davi não é problema para mim ainda. Amém? Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças e com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Amém? Festa, né? Eita glória! E as mulheres, tangendo, respondiam uma às outras. Diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Olha só aqui, a gente volta lá já já. O rei veio, né, com festa, e as mulheres começaram a cantar e dizer uma para outra: Saul, né, tangeu ou matou 10 milhares, ou seus milhares, mas Davi, cresceu Davi, ó, 10 milhares. Aí, volto para Ana. A inveja cresceu, e sentiu dentro de si a sua miséria de não ser como Davi, de não ser como Penina, de não ser como Léia, que produzia. E começou a planejar no seu coração inimizade, porque em nenhum momento diz que é inimigo, só diz que tem uma posição diferente, destacada. Amém? Mas não diz que é inimigo, nunca disse. Mas nos 3 casos a gente vê uma posição destacada. E isso é o suficiente para muito cristão se enterrar na miséria espiritual e achar que está procurando a face de Deus e se enterrando nas trevas pela sua própria vontade de querer ser, de querer aparecer e de querer fazer e querer competir. Espírito errado. E não recebe, porque se não for para a glória de Deus, vai morrer cavando e não recebe, porque tem que ser para a glória dele. Amém? Amém, Jesus. Então, vamos continuar? Que história boa de Davi. Então Saul, olha só, se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Hã? Ele logo disse assim: olha, se já deram 10 milhares para Davi, para mim só milhares, já eles pediram do reinado e passa o reinado para Davi, inimigo. Na hora, ele criou na mente dele, porque na Bíblia está escrito que em nenhum momento Davi tocou no ungido. Por isso que sai assim: não toca no ungido, porque ele respeitou que era ungido de Deus, estava na posição de rei. E se saísse, era Deus que ia tirar, mas ele não tocou, por isso Deus honrou ele. Amém? Então, o que aconteceu no próximo versículo? Amém? E acontece, então diz assim: e desde aquele dia em diante, olha só, no seguinte daquilo, Saul tinha Davi em suspeita. Olha só, começou a ver Davi de maneira suspeitosa. Por quê? Por quê? Será que Davi queria tomar o trono do rei? Será que Davi queria, porque as mulheres estavam dizendo uma para a outra, cantando e exaltando a ele? Será que Davi queria? Mas foi nessa hora que verdadeiramente apareceu o rei Saul, porque ele teve Davi como suspeito e começou a suspeitar de Davi. Olha só, e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão
como de dia e em dia. Saul, porém, tinha na sua mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Por quê? Davi só obedeceu o rei. Davi só fez o que o rei mandou. Agora, se o povo estava exaltando e reconhecendo Davi, por que o rei queria matar Davi agora? Sabe por quê? Porque enquanto você não é nada, você não é problema. Mas a partir do momento que você começa a ser alguma coisa, aí sim os verdadeiros inimigos se multiplicam e se reaparecem. Porque estavam ocultos. Aí não é criação da cabeça de Davi, não. Aí Davi teve que se desviar. Significa que ele viu a lança vir contra ele. Porque Deus não ia permitir que Davi fosse atravessado. Porque Deus tinha um plano na vida de Davi. Davi ia ser rei. Amém? Mas por quê? Voltando. Será que só porque as mulheres estavam dizendo que Davi matou, que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares? Só por isso o rei achou que Saul era inimigo. E quantos cristãos por aí estão achando diante de Deus? Estão criando inimigo na casa de Deus. Só porque alguém está sendo mais destacado? Só porque Deus escolheu destacar alguém? Estão querendo matar, estão jogando lança, estão jogando tiro de longe, seta, para matar. Então Ana era uma mulher religiosa. Assim como Leia, assim como Raquel, era uma mulher religiosa. Assim como Saul, era um rei que Deus escolheu. Mas eram seres humanos. Amém? Cheios de inveja, cheios de fraqueza. Amém? Então, para vocês entenderem onde eu quero chegar, vamos lá em Gênesis capítulo 4, capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, nós vamos ler do versículo 4 e 6. Diz assim: e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Amém? Muitas vezes, você vê Sarai, não podia ter filho também. Sarai não podia ter filho antes da promessa. Deus tinha uma promessa, mas ela não ia ter filho antes da promessa. É assim também na vida de muito cristão, não vai frutificar antes da hora e antes da promessa chegar. Então tem cristão matando os outros, achando que se matar vai tomar um lugar. E não vai. Porque tudo tem um tempo debaixo do céu, meus irmãos. Tem cristão assassinando, jogando lança como Saul fez. Tem cristão vivendo em amargura, inveja, criando inimigo imaginário em sua cabeça quando a pessoa nem sabe que ela existe. Por quê? Vou voltar para o status. Por causa do status. No mundo você consegue o status de uma maneira. Se você não conseguir, acabou, meu irmão. Vai virar escória. Só que no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, quem levanta e quem abate é Deus. No reino dos céus, quem dá vida é Deus. No reino dos céus, quem tira do trono e põe no trono é Deus. Não adianta conspirar. Amém? Então, eu entendi que Ana era uma mulher religiosa, mas negra por dentro. Eu entendi que Ana, apesar da imagem linda que as pessoas pregam sobre ela, da super mulher de Deus, da mulher de oração, se você não analisa a Bíblia, você acaba se colocando na escória dentro da Bíblia. Meu Deus, porque eu não consigo ser como Ana? Meu Deus, porque eu não consigo ser como Davi?
Meu Deus, porque eu não consigo orar e tu me ouvir como Ana fez? Mas esquece que Deus tem um princípio, que tudo é para a glória dele. Amém. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus, por que eu não sou assim e assado? Porque você não está fazendo e não está querendo para a glória de Deus, mas para aparecer. E quando você não é, você faz o quê? Cria. Quando se não é original, você cria um personagem. Você cria uma imagem. Uma coisa é quem Deus ungiu. Uma coisa é quem Deus chamou. Outra coisa é quem se auto-ungiu e se auto-chamou. Uma coisa é a maçã verde. Outra coisa é a maçã vermelha, madura. O sabor é diferente. E quem comer vai saber que o azedume dos dentes é diferente. Amém? Então tem pregador que eu vejo eles pregando. Já vi muito na TV, no Brasil, em vários lugares. Eu sei exatamente que Deus usa tudo quanto Ele quer para falar conosco. Ele usa o tempo, Ele usa o vento, Ele usa o jumento, Ele usa o cachorro, Ele usa tudo. Só que ungir, Ele só unge o ser humano. Unção vem do Espírito dele. Chamado vem dele. Ninguém se auto-chama, porque senão a Bíblia está se contradizendo. Porque Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vás e deis fruto. Até os que Ele chamou, nem todos são escolhidos. Porque tem uma seleção. E a seleção é a seleção do coração. É a seleção que vai trazer honra e glória para Ele. Não honra e glória para mim. Não honra e glória para o meu ministério. Não honra e glória para a minha igreja. Não honra e glória. Não, a glória é para Jesus. Por isso que Ele escolhe. Por isso que a seleção é feita em segredo. Só que quando é revelado, se prepara. Porque quem não foi chamado, ou quem ainda não assumiu o seu lugar, vai te odiar, vai ter lança, vai ter tudo para te fazer parar. Aí sim, Jeová entra na causa em teu favor, em meu favor. Porque ninguém vence o ungido. Ninguém vence o escolhido. Amém? Amém. Quem achar que vence o escolhido está se enganando. Quem achar que vence quem Deus levantou, está mentindo para cima, está lutando contra Deus. Amém? Está lutando contra aquilo que Deus está levantando. E vai tocar no fogo, como diz Damares.